Boa noite, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Estou passando para vos trazer uma palavra, um pouco aqui, um pouco ali, as coisas vão melhorando cada dia mais. Espero que todos estejam bem, como vai bem a alma de cada um. E a palavra de hoje é tipo um estudo com esboço, é expositivo e temático, para nós entender melhor. Nós vamos falar um pouquinho de Jó, capítulo 1, verso 1 ao 22. E na introdução desse texto, diz o seguinte: há momento em que tudo parece sair do controle de cada um de nós. Tem esses momentos. Problemas financeiros, familiares, emocionais, espirituais. Oramos e parece piorar tudo. Trabalhamos e nada acontece. São trajetórias da vida. Sempre tem essas coisas. A Bíblia não esconde essas frases de espécie alguma. Pelo contrário, mostra homens e mulheres que enfrentaram dias escuros e venceram. Graças a Deus que venceram. Hoje vamos entender biblicamente este assunto que tanto nos preocupa. Primeiro ponto: por que as coisas dão errado? Segundo ponto: como reagir espiritualmente diante de uma situação como esta? E terceiro, o que Deus está fazendo nos bastidores? Não é de sua conta, curioso. E quarto, como sair mais forte da crise? Graças a Deus, tem meios para isso. Agora preste atenção, você que está ouvindo e que passa por tudo isso que eu estou acabando de dizer. Lembre-se que você tem um Deus que não é perdedor. Você tem um Deus que é vencedor, que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. O texto de Jó, capítulo 1, verso 6 ao 12, começa muito bem. Aqui aprendemos uma verdade profunda. Nem tudo que dá errado é culpa sua. Põe isso na cabeça. Nem toda crise é pecado. Guarda isso. Nem toda luta é disciplina. E a Bíblia diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus. Mesmo assim, perdeu bens, filhos, saúde, respeito. Agora preste atenção. Existe uma dimensão espiritual invisível. Nós precisamos entender isso. E se você não for um homem ou uma mulher de oração para guerrear nesses momentos, você pode perder a batalha. E um dos pontos que nós não podemos perder a batalha é não deixar de ser perseverante, lutar até o fim, porque o nosso general é Cristo e com ele temos a certeza da vitória. Há batalhas que acontecem antes do problema aparecer. Guarda isso também. Há batalhas que acontecem na nossa vida antes do problema aparecer. São batalhas que nós temos que lutar ou estarmos preparados para lutar.
No livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim, ou ele nos lembra, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é. Você não está lutando com teu irmão, com teu amigo, com teu vizinho, com teu patrão, com tua esposa, com teu esposo. Você está lutando contra seres espirituais que não brinca, que trabalha para destruir. Segundo ponto. Primeira reação que nós temos quando isso acontece, e o primeiro conselho que nós devemos acatar é não pecar contra Deus através dos lábios. No versículo 20 e 22 do livro de Jó, capítulo 1, diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, quando tudo dá errado, temos três tentações. A primeira delas é culpar Deus. A segunda é reclamar excessivamente. E a terceira é abandonar a fé. Isso chama-se fraqueza espiritual. Segundo nome para esse tipo de coisa, covardia. Parece que tudo está bom quando tudo vai bem, uma boa conta bancária, a vida, a situação financeira bem equilibrada, e tudo vai bem. Mas quando começa a desandar, aí começa a reclamar. E as coisas não funcionam assim. Primeiro ponto. Rasgou o manto. Sentido de dor. Jó rasgou o manto. É um sentido de dor. Doeu. Mas a Bíblia diz que ele adorou o Senhor. Ele manteve a fé. Aqui eu faço uma aplicação para nós. Você pode chorar, mas não negocie sua fé na crise. Você pode chorar, mas não negocie sua fé na crise. A sua fé vale mais do que qualquer luta nesta terra. Ela te encaminha para a eternidade com Cristo. Segunda atitude, buscar a presença. Buscar a presença. Não explicações. Para de estar buscando explicações para o que você está passando. Em vez de buscar explicações a quem não tem resposta positiva, busca a presença de Deus. Entre no teu quarto de guerra, fala com o Senhor, derrama tua queixa diante de Deus e tudo Ele fará. No Salmo 34, 19, diz: muitas são as aflições do justo. Você não vai ficar sem aflição nenhuma, sem ataque demoníaco, sem perseguição, sem inveja, sem calúnia. Você não vai. Pode tirar o cavalinho da chuva que isso não vai acontecer. Mas uma coisa é certa: o justo também sofre. O justo padece perseguição. O justo adoece. O justo passa necessidade, enfrenta tempestade, escala montanhas. A chuva é para o bom e para o mal, para o justo e para o ímpio. O ímpio quebra a perna, o justo também quebra. O ímpio adoece, o justo também adoece.
não está isento de sofrimento. Mas a promessa de Deus na vida do justo não falha. O justo também sofre, mas a promessa não falha. E a Bíblia diz que o Senhor o livra de todas elas, de todas as aflições e pelejas que você enfrentar ou já está enfrentando, de todas elas o Senhor te livrará. O erro é querer entender antes de confiar. Primeiro você confia para depois entender. Eu entro aqui no quarto tópico. Quando tudo parece desmoronar. Está desmoronando o que na sua vida? Trabalho, finanças, projetos, vida espiritual, conjugal, familiar, o quê? Segunda Crônica 20, verso 12, Josafá diz: não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, ó Deus de Israel, hein? Você não precisa saber o que fazer, basta olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé, e as demais coisas ele fará. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega todo o teu fardo a Cristo e ele vai te entregar em tuas mãos a solução. Mas descansa nele. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, em Deus. Essa é a postura correta quando tudo dá errado. Quando tudo dá errado. Primeiro, reconhecer limitação e segundo, fixar os olhos em Deus. Não tem coisa melhor do que essa. Eu vou para o quinto tópico. Deus usa o caos para moldar o caráter. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Não diz que todas as coisas são boas, mas cooperam. A crise revela que somos. A crise revela quem somos. Expõe áreas frágeis, quebra orgulho, desenvolve maturidade. Quando você está em algum tipo de crise, você está amadurecendo espiritual. Se você ainda não passou por algum tipo de crise, ministerialmente, espiritualmente, você ainda não está maduro para enfrentar batalhas. No Salmo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Completa a frase. Agora preste atenção a isso aqui. Muita atenção. O silêncio de Deus não é ausência. Talvez você esteja falando, eu chamo Deus, eu busco Deus, eu oro a Deus e nada acontece. Deus se esqueceu de mim? Não, é nesse silêncio que Deus está trabalhando na tua causa. Para de reclamar. Jó passou 37, olha, Jó passou 37 capítulos sem resposta claras.
Mas no capítulo 38, Deus aparece a Jó. Jó capítulo 42, 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Tudo que você está passando agora, Deus vai virar. Mas se você crer e esperar com paciência no Senhor, tudo Ele fará. Glória a Deus. O Senhor virou o cativeiro de Jó, virou o nosso também. Deus nunca perde o controle de nada. Pode ter certeza disso. Jesus também passou pelo dano errado. Jesus passou pelo dano errado. No Getsemane, parecia derrota. Na cruz, parecia fracasso. Na sepultura, parecia fim. Mas o terceiro dia chegou. Cristo nos ensina. Crise não é ponto final. Lembre disso, crise não é ponto final. Sexta-feira não cancela o domingo. Lembre disso. Jesus foi para a cruz na sexta, mas no domingo ressuscitou. Os teus problemas serão ressuscitados ao terceiro dia que você se entregar totalmente a Cristo. 10 princípios práticos quando tudo dá errado. Eu vou falar isso aqui e nós terminamos. E o primeiro é: ore antes de reagir. Segundo, não fale movido pela dor. E terceiro, reveja prioridades. 4, busque conselho sábio. 5, permaneça fiel no pouco. 6, adore mesmo sem entender. E 7, proteja sua mente. 8, evite isolamento espiritual. E 9, confie no tempo de Deus. E 10, espere pela a restauração. Crise não é abandono, é propósito. Deus permite, sustenta, trabalha e restaura. Assim como Jó saiu mais forte, você também sairá mais forte do que quando entrou na crise, seja ela qual for da tua vida. Eu faço uma aplicação final que diz o seguinte: se as coisas estão dando errado, 4 pontos para você entender. Deus ainda está no trono. O céu ainda governa. Seu nome ainda está escrito no livro da vida. O propósito não morreu. Deus está vendo tudo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que esta palavra sirva para você refletir um pouquinho mais e entender mais quais são os propósitos de Deus na tua vida. Que Deus vos abençoe e tenha uma noite abençoada, riquíssima, cheia de bênçãos. Que o Espírito Santo ilumine a tua mente e o teu coração nessa crise que talvez você esteja passando, enfrentando, porque Ele é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Até breve.